Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos fazendo uma série de mensagens nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Começamos semana passada, né? Carta de Jesus para você, que é o título dessa série de mensagens, e falamos sobre as promessas que Jesus tem nesse capítulo 1. E hoje nós vamos aprender quão maravilhoso é a revelação que o livro de Apocalipse nos traz acerca de Jesus. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler de novo todo o capítulo, porque é sempre maravilhoso, abençoador, nós lemos a palavra de Deus, tá? Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler a Nova Versão Internacional, que é a que eu uso. Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, quer dizer, no domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Então hoje eu quero começar a palavra de hoje com uma rápida história para ilustrar para vocês. Era uma manhã de domingo e o pastor daquela igreja, ele tinha pregado sobre o livro de Apocalipse. Foi para a porta, se despedir do povo, e naquele momento em que o pastor estava cumprimentando todos, chega uma irmã e pergunta: pastor,
E isto está mesmo no Apocalipse? O pastor respondeu, claro que sim, meu irmão, não foi o que eu acabei de pregar agora? Então a irmã acrescentou, eu sempre tive medo de ler o Apocalipse, porque pensei que ele só anunciava tragédias. Nunca havia imaginado que este livro trazia uma mensagem de esperança, revelando Jesus dessa maneira. Meu amado, minha amada, talvez você possa se encontrar com o pensamento dessa irmã. Eu já até citei esse tipo de coisa na mensagem da quarta-feira passada. Essa senhora relacionava o livro do Apocalipse como a maioria das pessoas, com tragédia, com destruição, com pragas, fim do mundo, mistérios incompreensíveis. Mas nós começamos a ver na semana passada que a mensagem deste livro vai muito além disso. A mensagem, a revelação do livro do Apocalipse, presta bem atenção que eu vou falar agora. A revelação do livro do Apocalipse é a maior promessa de esperança que o próprio Jesus mostrou, revelou para nós, a sua igreja. Quero lembrar ainda que a palavra Apocalipse não quer dizer destruição, fim do mundo, catástrofes, tragédias. Hoje, a palavra Apocalipse até tomou esse sentido. Apocalipse hoje tem até essa conotação de fim do mundo, de destruição, de tragédia, catástrofe. Aconteceu o apocalipse lá em determinado lugar. A gente quer dizer que a pessoa, ou a manchete do jornal, o que for, está querendo dizer que aconteceu uma grande destruição, aconteceu uma catástrofe lá. Mas, na verdade, a palavra apocalipse quer dizer revelação, descoberta. Lembra a ilustração que eu falei na semana passada? É como se você tem uma mesa coberta por um pano e quando você tira esse pano, revela o que está coberto em cima da mesa. Esse é o sentido verdadeiro, original, do grego, da palavra apocalipse, que em grego é apocalipse. Eu também falei, você vai lembrar, que nós, da Bíblia em português, colocamos, foi denominado o último livro da Bíblia como Apocalipse, mas na versão em inglês está lá Revelação e não Apocalipse. Enfim, é só para você lembrar ou então saber que Apocalipse quer dizer revelação, e é uma revelação maravilhosa, é uma promessa maravilhosa. E hoje nós vamos continuar no capítulo 1, onde há presta bem atenção, uma maravilhosa revelação não sobre o fim do mundo, não sobre o Armagedon ou qualquer outra coisa, mas há uma maravilhosa revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Uma revelação essa que trouxe para a igreja perseguida daquela época e traz para nós hoje força, esperança e fé. Então, se você quer, como a igreja do primeiro século, do final do primeiro século, quando foi escrito este livro, se hoje, 21 séculos depois, você está precisando ser uma pessoa com força, esperança e fé, a mensagem de hoje é para você. Essa mensagem é para a sua vida. Perceba, então, que essa revelação que Jesus fez por intermédio do apóstolo João é feita para as igrejas de Cristo. E a revelação do Apocalipse é a revelação do próprio Cristo. Você sabe muito bem que João era o último apóstolo vivo. João, em que era chamado o apóstolo amado, aquele a quem Jesus amava. Esse era o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos tinham sido mortos,
pelo viés do martírio, e muito cedo. Eles morreram alguns anos logo após a ascensão de Jesus. Alguns duraram algumas décadas a mais, como Paulo, por exemplo, foi até mais ou menos o ano 60 e alguma coisa, 65, 66, mas todos eles morreram logo e foram mártires. A tradição, por exemplo, diz que Pedro foi crucificado e ele não queria ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. O próprio Paulo foi degolado. Tiago, maior, foi decapitado lá em Jerusalém. Logo depois, André, irmão de Pedro, ele foi torturado antes de ser crucificado lá na Grécia. Só para citar alguns dos apóstolos, como eles morreram. Mas João não. João viveu até a sua velhice e ele foi condenado a ficar preso, exilado na ilha de Patmos. Bem, o livro começa por falar, por qualificar-se como a revelação de Jesus Cristo e termina nos últimos 2 versículos com um nome de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia lá no último capítulo da Bíblia, dos últimos 2 versos, Apocalipse 22, verso 20 e 21, diz lá: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação que o próprio Cristo deu ao último apóstolo, o apóstolo João, não só sobre as coisas que em breve hão de acontecer, mas principalmente sobre ele mesmo. A realidade da igreja do final do século I é que a igreja do final do século I era uma igreja acuada. Era uma igreja com as costas contra a parede. Era uma igreja, irmãos, lutando para sobreviver. Perseguições, mortes cruéis, muitos mártires. Era uma igreja duramente, grandemente perseguida. Era uma igreja que estava precisando muito mais do que exortação moral e súplica piedosa. Aquela igreja era sofredora. Era uma igreja impiedosamente perseguida e precisava ver a Cristo. Aquela igreja era uma igreja impiedosamente perseguida e precisava ver a Cristo para ter coragem de seguir em sua missão, dada pelo próprio Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo o livro de Apocalipse fala a respeito de Jesus. Ninguém pode lê-lo sem obter uma visão mais clara, mais viva, mais intensa, mais forte sobre Jesus. O primeiro capítulo, então, torna este fato bem claro. E Jesus é apresentado, revelado através de 3 aspectos muito importantes para que possamos ser fortes e corajosos nestes dias maus que vivemos. Provavelmente, vai depender do tempo, eu vou ficar hoje só no primeiro aspecto. Então, o primeiro aspecto que o livro do Apocalipse revela a respeito de Jesus são 3 títulos de Jesus que dão esperança à igreja de hoje. 3 títulos de Jesus que vão dar muita esperança para mim e para você nos dias de hoje. Volte comigo lá em Apocalipse, agora ao verso 5. Eu quero ler de novo o verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então você viu aqui 3 títulos de Jesus. Testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. E o que isso significa para a gente? Qual é a mensagem desses 3 títulos para nós hoje em dia? Veja bem, o primeiro título, Jesus é a testemunha fiel. E a igreja, irmãos,
Se Jesus, pensa aqui comigo agora, se Jesus é a testemunha fiel, aonde, num contexto de perseguição e morte, num contexto de um mundo difícil, como é o nosso hoje? Aqui no Brasil nós não temos ainda uma perseguição direta, ainda temos liberdade, embora uma certa liberdade, se você perceber, religiosa. Mas todos os que são de Jesus têm que olhar para essa característica de Jesus, esse aspecto de Jesus. Ele é testemunha fiel. E eu e você que somos a igreja de Jesus, também somos chamados a dar testemunho fiel no mundo de hoje. Deus espera de nós, irmãos. Deus requer de mim, requer de você, que a igreja, que eu e você sigamos fielmente o exemplo do nosso Senhor Jesus. Jesus disse que tinha vindo ao mundo para dar o quê? Testemunho da verdade. Está lá em João 18:37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Meu irmão, você precisa dar testemunho da verdade, custe o que custar. Dizem aí que uma mentira contada tantas vezes, as pessoas acabam até acreditando e se torna uma verdade, mas é mentira. Hoje nós somos bombardeados com tantas mentiras, e de gente até que se diz cristã, crente, e que são mentiras, que são contra aquilo que a palavra de Deus claramente ensina, que vem com aquele rótulo do que não tem nada a ver. Meu querido, você precisa dar um testemunho fiel ao mundo como Jesus é a testemunha fiel. Em um mundo difícil de trevas, de pecado, de mentira. A igreja precisa ser a testemunha fiel da verdade que é Jesus. E Jesus foi fiel ao longo do seu ministério. Ele falou daquilo que sabia, testificou aquilo que tinha visto. Timóteo, capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 13. Diz que Jesus, diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Veja bem, meu amado, Paulo diz que Jesus, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Jesus nunca hesitou, mesmo quando sofreu. Mesmo diante, você não acha, irmão, você não sabe, irmã, que ali, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele poderia ter falado o seguinte: eu não quero mais saber disso, não. Tinha poder para acabar com aquilo tudo, mas ele foi fiel àquilo que Deus tinha para ele. Ele não hesitou, mesmo diante do sofrimento. Eu e você devemos também sempre ser fiéis em nosso testemunho. Sermos fiéis no testemunho diante de Jesus, lá no nosso trabalho, na universidade, a nossa família, aonde quer que estejamos. Precisamos, o mundo precisa, irmãos. Todos que estão ao seu redor, meus amados, precisam, clamam por um testemunho fiel da verdade libertadora, transformadora, poderosa que é Jesus. Não hesite, porque o Jesus, a nossa fiel testemunha, ele nunca hesitou. E nós nunca devemos hesitar, nunca devemos trocar um fiel testemunho por um falso testemunho. Tem um segundo título muito maravilhoso aqui. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Eu vou falar uma coisa que talvez tenha passado desapercebido de você, sobre
esse título de Jesus, o primogênito dos mortos. É o quê, pastor? Olha só, raciocina aqui comigo. Jesus ressuscitou muita gente. Foi ou não foi? Lázaro, por exemplo, é o mais conhecido. Muitos foram trazidos de volta à vida. Mas Jesus, presta bem atenção, meu amado, Jesus foi o primeiro a ser levantado para uma nova vida indestrutível. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Lázaro e tantos outros que Jesus ressuscitou, e diz a Bíblia que quando Jesus morreu, muitos túmulos foram abertos, muitos mortos ressuscitaram. Todos esses que Jesus ressuscitou, que foram ressuscitados, todos eles tinham voltado à vida, mas somente para morrer outra vez. Mas Jesus levantou-se, irmãos, e vive para todo sempre. Jesus é agora aquele que vive. Olha o que diz o verso 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Amado irmão, a morte não tem mais domínio sobre Jesus. Ele venceu a morte. Jesus morreu, mas ele ressuscitou indestrutível. Uma igreja perseguida, irmãos, diante até da possibilidade de martírio, necessita urgentemente desta certeza. Jesus está vivo. Você sabe, eu já falei isso muitas vezes lá na igreja, a palavra mártir e a palavra testemunha, ou a palavra martírio e a palavra testemunho, têm a mesma origem no original grego. Tem a mesma raiz no original grego. Martírio e testemunho têm o mesmo significado. Muitas vezes é preciso eu me martirizar mesmo, o meu eu, a minha vontade, o meu desejo, o que eu quero, o que eu acho, até o que é melhor para mim, para poder dar um fiel testemunho de Jesus. Em tempos, irmãos, de um evangelho tão fraco, de uma sociedade tão frágil também, que reclama de tudo, é chamada a sociedade mimizenta, mimimi, que só vive reclamando, para dizer uma linguagem atual. A igreja, eu e você, nós precisamos dar um fiel testemunho desse Jesus que está vivo para sempre. Tem uma outra coisa que talvez tenha passado desapercebida para você. Você sabe por que Jesus é chamado aqui do primogênito? Vou ler de novo para você, o primogênito dentre os mortos, verso 5 do capítulo 1 de Apocalipse. Você sabe por que Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos? Isso é maravilhoso, irmãos, porque ele é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte. Jesus venceu o nosso último inimigo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos. E aí você, estamos logo atrás nesta fila para juntos com Jesus vencermos a morte, ressuscitarmos com ele. Uma igreja que está enfrentando perseguição, uma igreja que está enfrentando necessidades, uma igreja que está enfrentando o martírio, precisa saber que Jesus venceu o poder da morte. Se pelo pecado a morte entrou no mundo, por Jesus, ela saiu derrotada. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. E eu e você estamos logo atrás nesta fila de bênção maravilhosa de ressuscitarmos. Não para morrermos de novo, como foi, por exemplo, com Lázaro, mas para termos o mesmo corpo indestrutível de Jesus. Isso tem que te encher de esperança, meu querido.
Isso tem que te dar força, mesmo se você estiver passando por grandes tribulações. Essa é a revelação que Jesus quer fazer para você hoje. O terceiro e último título que Apocalipse 1:5 nos dá sobre Jesus, uma revelação maravilhosa. Jesus é o soberano sobre os reis da terra. Jesus é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, e aqui ele é o soberano sobre os reis da terra. Os reis terrenos, os governos, os sistemas políticos, tudo isso pode procurar destruir a igreja, perseguir a igreja, matar a igreja, tirar a liberdade da igreja, mas Jesus, meu amado, é o Rei dos Reis. Os senhores humanos podem tentar dominar a vida dos cristãos, mas Cristo é o Senhor dos senhores. Jesus dirige os negócios, Jesus dirige os destinos das nações, é Ele que governa sobre os reis da terra. O poder de Jesus, o império de Jesus é mais amplo que o poder de Roma, ou o poder da China, ou o poder da Coreia do Norte, ou o poder dos países muçulmanos, ou comunistas. O domínio de Jesus é universal. Podemos ser perseguidos por algum governo que venha no futuro dominar o nosso país. Mas isso não pode tirar de mim, de você, o desejo de sermos testemunhas de Jesus, de sermos cristãos, e muito menos tirar de mim, de você, a esperança. Essa é a maravilhosa revelação que Jesus nos dá no verso 5 de Apocalipse, capítulo 1. Ele é a fiel testemunha, então eu e você temos que ser fiéis testemunhas como Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele ressuscitou indestrutível. Ele é o primeiro e nós estamos logo atrás nessa fila para ressuscitarmos indestrutíveis como Jesus. E ele é o soberano dos reis da terra. Não há governo, não há sistema político, não há nada do homem que possa impedir o poder de Jesus. Não há nada do homem que possa impedir o poder de Jesus. Que essa palavra possa abençoar o seu coração. Semana que vem continuamos e vamos falar sobre um outro aspecto de Apocalipse capítulo 1. 3 ações de Jesus que dão força para a igreja. Que Deus te abençoe. Amém.